Hoje é dia 21 de fevereiro de 2022, segunda-feira, 19 horas, dia chuvoso, estamos realizando, noite chuvosa, né? Estamos realizando o culto cristão no lar e nesta fase optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma trilogia. São 3 tomos, 3 volumes, produzidos por Camille Flammarion. Camille Flammarion, um astrônomo que, no isolamento de seu observatório astronômico, incutiu em si próprio uma disciplina de tenacidade, observação, lealdade, conhecimento profundo a respeito do tema e leal. Leal porque determinadas ocorrências apenas seu olho é possível de ver, porque quantas pessoas estão em um observatório astronômico para registrar intercorrências, anomalias, enfim, um fenômeno qualquer, a partir de uma pequena variação de espectro de luz e registrá-lo com toda a exatidão possível em planilhas. Além do que, as suas observações podem ser confirmadas ou não, podem ser acrescentadas ou totalmente reformuladas, mas a observação dele fica por conta de pósteros trabalharem naquilo que ele descobriu durante o seu plantão, vamos dizer assim, né, de vida e plantão de pesquisador. Utilizando esta metodologia, paciente, perseverante, leal, acima de tudo, marcada pela dignidade do seu nome, da sua responsabilidade perante aquilo que ele produziu, que ele observou, que ele alinhou em seus apontamentos, ele, em determinado momento da vida, por ocorrências na própria família, no próprio grupo de seus pares, se interessou pelos assuntos do psiquismo humano. Sua época é a mesma época de Hippolyte Léon Denis de Rivail, é a época de Ernesto Bozano, é a época de Alexandre Aksakov, de Myers, enfim, uma série, a comandante Albert de Rochas, todos eles luminares de sua época, pessoas muito honradas, e numa época onde a honra estava acima de tudo, a palavra empenhada valia a vida ou morte. Uma pessoa que caía na desgraça da desonra se suicidava. Então a palavra valia muito. E nesta época, ele aproveitou um pequeno espaço que tinha em um jornal da época, um jornal que se dedicava a assuntos políticos e principalmente relacionados a um assunto partidário, provavelmente por conta do governo, né? Um jornal que trabalhava a favor do governo, provavelmente, porque quem era o comandante em chefe por ali? Napoleão, né? Então, imagina trabalhar contra o imperador. Mas havia um espaço reservado para receitas de bolo, horóscopo, apesar de ele ser um astrônomo, né? Não que ele se interessasse pelo assunto, apenas curiosidade, receitas de bolo,
apontamentos diversos em relação às ocorrências do dia a dia, fofocas em relação às personalidades, e aproveitando esse espaço, Flammarion empreendeu-se em uma jornada de conversar com seus admiradores, com aqueles que se ocupavam em tentar entender um fenômeno que ocorria no mundo todo. Os fenômenos do psiquismo se intensificaram de tal forma que pessoas nobres, duques, barões, príncipes, princesas, intelectuais de todos os ramos do conhecimento que se degladiavam para apresentar seus pontos de vista, de repente viram nos estudos da mente, nos estudos da alma humana, não se sabendo se a alma vivia junto com o corpo, ou seja, era um produto do organismo, versão apresentada pelos materialistas dogmáticos, ou se alguma coisa sobrevivia à morte do corpo físico, portanto seriam fantasmas de mortos, e não fantasmas de vivos, porque se a alma é uma manifestação do organismo, então é um fantasma de vivo. Mas e quando a pessoa não tem mais o organismo, como é que fica? Então, uma série de intelectuais de vários ramos resolveram também trabalhar nessa área do conhecimento. Então, materialistas ou não, não negavam os fenômenos psíquicos. E aí surgiu a metapsíquica, a psicotrônica, a parapsicologia, enfim, nomes e nomes, para que de diferentes maneiras se explicasse como é que isso se dá, como é que isso ocorre. Dentre eles está aqui Camille Flammarion, que além de outros volumes apresentou 3 volumes com o mesmo título, A Morte e Seu Mistério. O volume 1 trata da aparição, da manifestação, quer dizer, não é só a aparição, a manifestação de fantasmas, que é o termo que ele utiliza, de vivos, indivíduos que gozam de perfeita saúde e que estão distantes de seus amados e que, por um motivo qualquer, uma guerra, uma doença inesperada, um acidente, enfim, uma surpresa para eles próprios, pensam fixamente no familiar, e aqui vai uma sugestão do Flammarion, quando o indivíduo estiver quase dormindo, quase cochilando, naquele dorme, não dorme, se você pensar fixamente, determinadamente, naquele ser ao qual você ama, ou alguém a quem você interessa, você pode provocar um duplo de si próprio. Você pode provocar uma cópia de si mesmo, do corpo físico, e se apresentar lá. De que maneira? A princípio, mente a mente, pensamento a pensamento, uma telepatia, como se fosse a internet, como se fosse um zap-zap, mente a mente. Mas você também pode manifestar-se de uma maneira mais ostensiva, de tal forma que a retina de seu olho, seu nervo óptico, leve a imagem manifesta para o cérebro, ou seja, um fenômeno objetivo, material, e não mais mente a mente. E essa manifestação material pode ser tão intensa, mas tão intensa que se você dialogar, tem voz, tem som, tem bafo, o hálito vai no nariz, do seu percipiente, também termo utilizado por Camille Flammarion, o seu percipiente, o seu destinatário, o ser a quem você está pensando, percebe até o seu hálito. Outros fenômenos que ocorrem, manifestação de objetos, objetos movimentam, racham,
uma mesa que racha, que parte, disparos de arma de fogo em uma casa fechada, um grupo ali, 6 familiares, 8 familiares, se ouve um estampido de arma de fogo dentro de casa e o cheiro da pólvora é tão intenso que tiveram que abrir portas e janelas para poderem respirar. E curiosamente não havia fumaça. Não havia fumaça, mas o cheiro da pólvora era sufocante. A família tem uma tradição, aquela família, quando isso acontece, alguém vai morrer, da família ou próximo. E aí eles ficaram, poxa. E o curioso é que um pesquisador estava presente durante a manifestação, porque ele estava ali pela residência, justamente porque era uma área, me parece que era na Bretanha, ali acontecia muito esse tipo de fenômeno, mas de qualquer maneira está no 2º volume, só para vocês saberem. E com isto, as famílias, o pessoal se olha e comenta, na época do meu avô, então era história antiga. E realmente, daí a pouco tempo, aparece alguém comentando que ouviu um disparo de arma de fogo ali dentro. E ele fala, não, não foi não, é aquela história antiga, coisa que todo mundo sabia. Mas isso não acontecia só naquela família, acontecia na região. E daí a pouco, notícia, alguém faleceu, não dentro da casa, mas alguém da família faleceu. No outro caso, a campainha, essa sineta que as pessoas puxavam, né, a corda e faziam um barulho lá. E incomodou tanto, o mordomo, né, desceu tanto lá embaixo que o proprietário da casa, né, do castelo, mansão, vamos dizer assim, pediu para que fosse rompido a corda, o mecanismo que acionava a sineta, porque insistiu muito. E com isso ficaram despreocupados. Poxa, acabou, né? Agora a sinetinha não vai tocar mais. A sineta desligada do sistema começou a tocar e não parava. Tocou. O proprietário da casa ficou pensando, analisando a coisa de maneira mística, né? E pensou num parente. Lembrou-se de um parente e, curiosamente, tempos depois, dentro do tempo próprio que uma correspondência pode chegar, descobriu-se que aquele parente havia morrido justamente no horário em que aquela sineta insistentemente era tilintada. Enfim, ele vai elencando casos e mais casos. Neste caso, volume 2, A Morte e seu Mistério durante a Morte, também se trata de fantasmas de vivos, porém, viventes, vamos dizer assim, que estão próximos à morte, estão doentes, moribundos, ou então, como é um caso que ele cita, uma granada explodiu numa trincheira e tudo desabou em cima da pessoa. Então ele tinha certeza que iria morrer. E ele se manifestou longe, guerra, né? Ele estava num outro país, em guerra. E curioso, ele se manifestou em outro, lá no país de origem, onde estava a família dele, mas ele foi, ao invés de falar que estava em dificuldade, que estava morrendo, estava soterrado debaixo de escombros decorrentes da granada, ele estava preocupado com um irmão que estava em outro país, lá para o lado do pessoal do turbante, que estava até pensando em suicídio. Então, olha bem, nós temos uma pessoa num campo de batalha, soterrado e de maneira inesperada, e durante aquele período em que ele está à beira da morte, certo de que vai morrer, de alguma forma, ele está sabendo que o irmão que está num outro país estava pensando em suicídio devido a uma série de problemas. Entrou em falência, não arrumava oportunidade de trabalho, tudo que ele fazia dava errado, então ele estava com um pensamento fixo de se matar. E ele se manifesta ao irmão mais velho, que ele chamou de padrinho, quer dizer, aquele que era responsável pela família, dizendo para ele socorrer aquela pessoa.
E com isso fica então duas informações. A primeira, que um irmão que está vivo em algum lugar na guerra vem e aparece. E falando a respeito de um outro irmão que ninguém estava pensando nele, que era para ele socorrê-lo imediatamente. Então, atendendo ao pedido do irmão que está na guerra, o irmão, que a gente vai chamar de padrinho, ele corre atrás daquele que está em dificuldade, pensando besteira. E como o rapaz que está na guerra não dá notícia, eles entendem que ele está morto. Mas para a surpresa de todos, de alguma maneira, por isso que eu disse que ele tem a convicção que ele é salvo. Os companheiros deles conseguem salvá-lo e ele não se recorda disso. Então veja bem as potências psíquicas da alma quando o indivíduo se desdobra, né? Entra num estado alterado de consciência. Nós não temos ideia dos nossos potenciais. Mergulhados na carne, a gente fica muito limitado. Então é muito importante que a gente aproveite esses momentos de estudo, de análise em relação a nós mesmos, a nossa realidade ad eterno, para que a gente tenha uma postura mais digna, muito embora não se recorde, né, do que desses potenciais. Então esse irmão é socorrido pelo irmão que a gente vai chamar de padrinho, e com isso ele não faz a besteira de se matar. Mas curiosamente, aquele que eles achavam morto, que era o que estava na guerra, sobrevive. E esse irmão que é socorrido pelo irmão mais velho, que nós vamos chamar padrinho, ele, tempos depois, também vai para a guerra, alguma coisa assim, lá é morto. Então ele não se matou, ele foi morto. E o que estava na guerra, que se manifestou perante o padrinho, ele está vivo até o momento que Deus o permitiu. Então essas intercorrências de fantasmas de vivos, de fantasmas de pessoas que estão à beira da morte, moribundos, né? Aqueles que pelo menos têm a convicção de que vão morrer, são apresentados no primeiro e no segundo volume. No terceiro volume, Camille Flammarion se dedica aos casos das pessoas que realmente perderam o corpo físico. Estão mortas há um mês, há um ano, há década, há séculos. Há século, pelo menos, né? E, assim, coincidentemente, na Rússia, Alexandre Kizakov apresenta uma obra denominada Animismo e Espiritismo. Nesta obra, é quase como se ele não pega os casos de Camille Flammarion, só para a gente entender. Ele faz um panorama parecido com aquilo que o Camille Flammarion fez no seu primeiro e no segundo volume. Ele dá o nome de animismo, fantasmas de vivos, pessoas que ainda estão com o organismo físico. Por que é importante isso? Porque nós temos que lembrar que existem os materialistas dogmáticos, aqueles que não negam o fenômeno, mas explicam dentro da capacidade, da estranheza, do mistério de ser possível, dentro das possibilidades do ser vivo, do vivente, produzir aqueles fenômenos por mecanismos que cada um tenta explicar à sua maneira. Mas e os casos dos fantasmas dos mortos? Como isso é possível? É a época de Allan Kardec, que ele também surge com essas explicações através do seu Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e as obras básicas. Então Alexandre Kizakov aproveita esse termo, esta palavra, espiritismo, porque não existia esse termo. Quem cunhou foi Allan Kardec, foi Hippolyte Léon Denis de Rivail. Então ele usa o termo animismo, que é um nome que já era conhecido, e espiritismo. Animismo, a manifestação de fantasmas de vivos. Espiritismo, a manifestação de fantasmas de mortos. E ele conclui, depois de quase 500 páginas, todo fenômeno anímico a necessidade do fantasma do morto para que ele ocorra. E todo fenômeno espírita, que aparentemente é um ser desencarnado, é um ser que já perdeu o corpo físico, que se apresentou,
também há necessidade do organismo e do ser imortal, ou seja, do fantasma do vivo, para que este fenômeno espírito também ocorra. Então não há animismo sem espiritismo e não é espiritismo sem animismo. A proporção de um e do outro é o que estabelece o limite para classificar. Este fenômeno pertence ao animismo, este fenômeno pertence ao espiritismo. Conclusão de Alexandre Exarchov. Nesse segundo volume, há um prefácio feito por Sócrates, um pensamento socrático que o Camille Flammarion recolhe, que diz o seguinte: ninguém sabe o que é a morte, nem mesmo se ela será o maior benefício para o homem. E, no entanto, tememos-la como se fosse o pior, a pior de todos os males. Atenienses, condenaste a mim mesmo a este epílogo da vida. Condenaste-me à morte. Estranhamente, a voz divinal que sempre se manifestou em meu imo, esta voz que sempre orientou meus passos durante todo o curso da minha vida, ela, neste instante de infâmia, de iniquidade de meus acusadores, de meus juízes, ela se silenciou. Ela se silenciou e eu, então, não me defendi, porque entendo que o que está ocorrendo é para um bem. É para um bem. Entendo que a infâmia, a iniquidade, certamente hão de estar amarradas às vidas de meus acusadores e juízes. E, portanto, entrego-me à minha condenação, tais quais eles próprios terão que responder às suas próprias condenações. É deste modo que as coisas deveriam ocorrer. É o melhor, creio eu. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual ocorre comigo, nesta hora, o que nele existe de mortal desagrega-se e entrega-se aos braços da natureza. Entretanto, o que há de imortal retira-se intacto. Nós entramos no capítulo 10 do segundo volume, aonde Flammarion, além de dividir os fatos ocorrentes entre fantasmas de vivos, agonizantes e os fantasmas dos mortos, aqueles que já deixaram o corpo físico há algum tempo, ele quer saber naquele exato momento, não é naquele momento de agonia, mas naquele exato momento aonde não se sabe se a pessoa ainda está no corpo físico ou já deixou o corpo físico, entre a vida e a morte. Fatos intermediários em que os vivos podem ainda estar em ação. Moribundos que vêm dizer, vou partir, estou morto. Chamados telepáticos no momento da partida. Um pensamento de J.R. Rousseau.
O tempo. O tempo. Esta imagem móvel, imagem móvel da imóvel eternidade. O tempo, esta imagem móvel da imóvel imortalidade. Nós estamos à página 272. E nós havíamos lido a página 271. Ele acabara de ler um texto onde uma jovem havia passado mal, teve um problema relativo ao coração, um problema cardiorrespiratório, em 18 horas ela morreu. E o irmão, que estudava farmácia, ele estava longe. Eram 4 irmãs e o irmão saiu de casa, deixou todo mundo muito bem. 2 dias depois, 18 horas depois, a irmã tem todos esses problemas e vem a óbito. E ela, a família desesperada, porque ele era o único homem da família, numa época do machismo, quem decide tudo é o homem e tal, né? Elas mandam vários telegramas para o irmão e ele não recebe os vários telegramas que mandou. Então essa menina morre e acontece o seguinte: depois das despedidas fúnebres, que ela é enterrada e tudo, a irmã mais velha vai procurá-lo lá na escola onde ele estava estudando e, para a surpresa dele, ele vê uma pessoa vestida daquela maneira, inclusive com véu, né, tudo de preto. Ele reconhece que é a irmã mais velha e conversa com ela e fala: por que você está assim? A nossa irmã mais nova morreu, nós mandamos vários telegramas. Aí ele fica pensando. Então, nesse interregno, neste momento em que essas coisas estão se sucedendo, logo que ele chega lá na escola, ele vai para uma festinha, passa a noite, passa a madrugada, né, na festa, quer dizer, toda esta imagem telepática que a irmã doente mandou para ele não foi recebida, porque afinal de contas a mente dele estava na farra, né? E logo que ele dorme, quando ele dorme, ele acorda ele sonha, ele vê a irmã pedindo socorro e tal. Chega de manhã, ao invés dele telegrafar para a família, perguntando se tinha algum problema, porque afinal de contas foi muito insistente, ele vai comentar o caso com os colegas de escola, de faculdade, e ali se torna motivo de zombaria, de chacota. Você teve um pesadelo e tal. E ele vai estudar e tal. No final da tarde, ele retorna para casa e no caminho encontra essa irmã, vestida toda de negro, né? Ela estava de luto pela irmã mais nova. E aí é que ele toma ciência. Quer dizer, ele estava no direito dele, moção, estava nas festas, né? Mas então se estabelece um estudo em torno desse tema. O que aconteceu? Por que ele não recebeu imediatamente a mensagem telepática da irmã doente? Por que só foi receber de noite, na hora que ele estava dormindo? Por que, né? E aí há todo um estudo que Flammarion faz em torno desse acontecimento. Que tivesse havido uma corrente psíquica de natureza desconhecida entre a irmã morta em
Perpignan e o seu irmão vivo em Montpellier não é duvidoso. Temos exemplos de vista à distância, em sonhos, como se o espírito do homem adormecido se transportasse longe. Poder-se-ia, pois, supor ainda que com o nosso conhecimento atual de todos esses fatos, que o irmão se transportou em espírito para sua irmã. Mas, neste caso, vê-se que se passa, quer seja no sonho normal ou no sonambulismo, que o irmão deveria ter visto a sua irmã estendida, morta no leito. Pelo contrário, é Helena, a irmã mais jovem, que lhe fala, que o chama. Transportou-se ela para ele em seu corpo astral? Interrogação. Outra hipótese. Não podemos concluir que isto seja um testemunho certo de manifestação de morto, porque ela poderia estar viva ainda quando pensou no irmão. Apresenta-se-nos como intermediário entre os dois estados. Nosso dever científico, leal, é registrá-lo como documento de estudo do problema. O motivo dessa preocupação aqui com o horário, se ela estava ainda no corpo, se ela já havia desencarnado, é porque nós temos que lembrar que Flammarion não assume essa postura. É espírito, é um fenômeno espírita, e nem uma postura materialista, porque o objetivo dele é fazer o que ele já fazia lá no seu observatório astronômico, apresentar fatos. O tempo, que é o divino julgador, confirmador, o desmantelador de verdades. Então ele não apresentou verdades, ele apresentou fatos, anotações circunstanciadas, a informação que ele recebeu e as pesquisas que ele promoveu na sequência. Né? Não podemos concluir que este seja o testemunho certo de manifestação de morto, mas o fato aconteceu. Pode ser quando a moça estivesse viva. Apresenta-nos como que intermediário entre os dois estados. Nosso dever científico, leal, é registrá-lo como documento de estudo do problema. E tem grandíssimo valor de observação estreita, precisa. A psicologia clássica do cérebro humano ficou até agora ao lado da verdade ainda desconhecida. Ou seja, aguardemos. Vamos juntar mais informações. Verdade sempre desconhecida. Tudo está por se estudar, tudo está por se criar. As impressões podem dormir em estado latente em nossa mentalidade, não se revelando senão muito tempo depois. Quer dizer, a irmã pode ter mandado o pensamento para ele enquanto ainda no corpo, mas devido à farrinha que ele estava, né? Só quando ele acalmou o espírito dele que chegou aquela informação, o que ele despertou para ela. Isso tudo são suposições. Uma comparação que não é talvez tão afastada poderá ser. Tirei um dia, em abril de 1916, no Cabo de Antibes, alguns clichês fotográficos que trabalhos sempre multiplicados me impediram de revelar até 26 de setembro de 1920. Pensei que nada restasse desses clichês 4 anos e meio depois. Ora, primeiro, no desenvolvimento habitual não se apurou nada visível. Segundo, tendo uma placa ficado toda a noite em bastante banho no revelador, a imagem revelou-se por si mesma nitidamente na manhã seguinte. Esta imagem havia ficado latente 4 anos e meio, invisível, ignorada de todos, além do operador. 20 olhos, 100 olhos teriam podido examinar esta chapa por transparência, a lanterna vermelha do laboratório fotográfico, sem nela descobrirem o menor traço. Impressionado. Foi necessário o revelador especial para que, ao cabo de 53 meses, a imagem aparecesse. Notarei que esta paisagem registrada em abril de 1916, nada restava já na natureza de setembro de 1920, exatamente igual ao lado que era então.
Certas árvores haviam crescido, outras secado, muitos invernos, muitas primaveras renovaram o cenário. E a vaga que batia a costa não tinha a mesma água. A fotografia que poderíamos atualmente tirar desse mesmo sítio teria por completo, ou seria por completo diversa. Contudo, de nada hoje restasse dela, absolutamente nada, sem um tremor de terra, um cataclismo geológico, o encontro de duas correntes oceânicas a tivesse feito desaparecer a paisagem de abril de 1916, nem por isso deixaria de ser menos conservada. Em estado latente, nesta chapa fotográfica, da qual uma combinação química apropriada bastou para fazer sair da invisibilidade, sair do desconhecido. O mesmo raciocínio aplica-se a uma imagem humana. No caso do Sr. Noel, com 2 L's, faz-nos pensar que o cérebro pode guardar também imagens latentes. Veja bem a profundidade, a comparação, os recursos de raciocínio que Flammarion apresenta. Sabemos-lo, de resto, pelo nosso estudo psíquico. Vamos mais longe, vamos aplicar tal conservação ao ser mental. Não poderiam as imagens mencionadas reaparecer muito tempo depois? Então, um tempinho. Esse moço, imagina-se que a irmã que estava morrendo queria ver o irmão. Dava tempo dele ir lá. Se o telégrafo tivesse sido chegado à mão dele, vários telegramas. E, no entanto, ele passou a noite na festinha, de madrugada teve todo esse reboliço, esse sonho, viu a irmã chamou, e, no entanto, de manhã, ao invés dele telegrafar, dele entrar em contato com a família, o que ele fez? Foi para a escola. De tarde, acabou a aula, né? Período integral, de manhã e à tarde, na escola. De tarde, está voltando para casa e encontra a irmã em roupas próprias, né? Devido ao falecimento da irmã mais nova. Algumas pessoas poderiam imaginar, então, que essa telepatia ocorreu enquanto ela estava viva, mas, no entanto, ficou lá armazenada. E o Flammarion vai trabalhando no nosso raciocínio, comparando com a película, que precisou ficar mais tempo no revelador. E ele faz uma comparação dizendo que é porque ele estava ainda envolvido na festinha antes de dormir, né, de madrugada. E que somente na hora que ele relaxou é que as imagens de desespero, de socorro, pedido de socorro da irmã chegaram no seu mundo íntimo. Mas veja bem o quanto esse moço é sem juízo, que ele não telegrafou para a família. Não se ocupou de perder um dia de aula em casa, ver o que estava acontecendo. Foi para a escola, foi zombado pelos colegas. Mas veja bem como que a espiritualidade utiliza todos os recursos para que isso ficasse bem documentado. Um mocinho sem juízo, passou a noite na farra, deve ter bebido, desmaiou na cama, de madrugada teve esse sonho, e continua sem juízo, de manhã não procurou saber da irmã que tanto amava, foi para a escola, conversou com os companheiros, que zombaram dele, mais testemunhas. E depois chega a informação. E aí ele fica nervosinho, quase que culpa a irmã por não informá-lo que ele não sabia, porque ele, olha que loucura, né? Que coisa. Mas continuando o raciocínio, Frederico Myers propôs, como os meus leitores sabem, esta explicação. Então, qual a explicação de Myers? É mesmo provável que numa casa fiquem formas invisíveis, olha só, formas, pensamentos, hein? E ali, da mesma forma que num cofrezinho vazio, subsistam traços de uns perfumes, dali tirado há muito tempo. Não tem a palavra manes por origem do verbo manere, ou seja, ficar.
Manes significa maneire, significa ficar. Outros casos análogos permitir-nos-ão, talvez, encontrar a explicação definitiva. O importante é que ele apresentou o fato, e aí ele vai jogando possibilidades. Eis um exemplo assaz curioso de aparição que bem parece provir também de um ser ainda vivo. No momento de morrer, a pessoa aparecida não diz como em muitos casos, estou morta, mas vou partir. Esse exemplo tem a garanti-lo Victor Hugo, olha aí, mais um nome para a nossa biblioteca mental, que o relatou em suas notas reunidas sob o título Coisas Vistas. A obra de Victor Hugo, Coisas Vistas. Foi consignado na data de 5 de dezembro de 1846. Escutemos a narração, abre aspas. Quem diz isso é Victor Hugo. A 27 de novembro último, uma velha mulher, a senhora Guerin, de 66 anos de idade, que vivia na rua dos Fosses du Temple, 34, quarto andar, estava enferma, uma doença que parecia sem gravidade, que o médico classificou indigestão. Entre 5 horas da manhã, sua filha viúva, chamada Gerhardt, que vivia com ela, levantou-se, acendeu o candeeiro, sentara-se a trabalhar junto ao fogão, perto do leito de sua mamã. Espera, disse ela. A senhora Lane deve estar de volta do campo. Esta senhora Lane era a antiga tendeira de ângulo das ruas Luiz e São Cláudio. É preciso, acrescentou a senhora Gerhardt, que vá hoje visitá-la. Que é isso? Se eu continuar, a voz some. É inútil, respondeu a mãe. Por quê? Porque há 1 hora ela morreu. Ora, minha mãe, que diz? Está a sonhar? Não, estou bem acordada, não dormi nada em toda a noite. E ao bater das 4 horas da manhã, vi passar a senhora Lane e me disse, vou partir, vou partir. Vindes também. Caramba, hein? Não, vindes também, não pergunta, né? Vou partir. Vindes também? Então a senhora Lane falando para a mamã dessa pessoa aqui, ó, se ela vai também. A filha pensou que sua mãe sonhara, realmente. Quando o dia surgiu, foi ver a senhora Lane, tinha morrido durante a noite pelas 4 horas da madrugada, na tarde do mesmo dia. A senhora Guerin teve um vômito de sangue chamado o médico declarou, não durará mais que 24 horas. Efetivamente, no dia seguinte, às 12 horas, teve um segundo vômito sanguinolento e morreu. Tuberculose, né? Conhecia a senhora Guerin, a senhora Gerhardt, mulher honesta e crente que nunca mentiu na vida, a quem me contou o caso. Victor Hugo. Continua Flammarion. Como toda a gente sabe, o poeta vivia então muito perto. Praça dos Vosgos. Temos aqui um duplo fato psíquico dos mais curiosos. Primeiro, a aparição da agonizante, a sua amiga. Segundo, o convite. O convite. Feito a mesma para morrer também. Morrer tranquilamente. Como se tratasse de uma pequena viagem. Um pequeno passeio entre amigas. Segundo todas as probabilidades, esta mulher não estava completamente morta quando se manifestou a sua amiga e lhe disse, vou partir. Vindes também? Vamos dar uma voltinha, né?
A morte desta, ocorrida de manhã, pode ter sido provocada pelo golpe que recebeu em virtude da aparição. Quer dizer, Flammarion vai criando explicações, possibilidades. Aqui, como no episódio de Helena Noel, um caso intermediário entre as aparições de vivos e as aparições de mortos. O fato seguinte parece-me com os dois precedentes. Como audição, extraio de uma carta de 27 de março de 1899, carta de número 69 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Posso afirmar-lhe pela minha honra, olha que coisa, posso afirmar-lhe pela minha honra, nesta época, né? 1899, quando a honra realmente era honra, que meu avô, já falecido, nos contou que certa manhã, sentira bater a janela no seu quarto, ouviu um dos seus parentes dizer-lhe: "Vem depressa!" A aparição coincidia exatamente com a morte do mencionado parente, que só na manhã seguinte se tornou conhecida. Continua Flammarion. Bom, quem assina isso é Paulo Faivre, de Saint-Cyr-du-Paillot, entre parênteses, Charente Inférieure. Continua Flammarion. O ouvinte não se apressou a obedecer o convite, como no caso da senhora Guerin. No exemplo que vou acrescentar, é ainda uma voz que se faz ouvir. Um correspondente, já anteriormente citado, escrevia-me a 13 de fevereiro de 1899. Minha tia e madrinha, Rosália des Choux, morta em minha casa em 1884, com 62 anos de idade, contou-me que 16 para 17 anos, estando então em Billy-eu, tivera uma amiga muito íntima, jovem de sua idade, Emília Trouillaude de Mudo, vivendo na mesma comuna, mas em outro lugarejo. Certo dia, achando-se esta última um pouco indisposta, foi fazer-lhe uma visita e encontrou-a doente, sem todavia notar no seu estado qualquer sintoma sério. Volvidas algumas horas, ao cair da noite, experimentou com grande pavor uma sensação estranha, como se tivesse sido roçada por ela as asas de uma ave invisível, e ouviu distintamente essas palavras: "Adeus, Rosália." Reconheceu então com muita nitidez a voz de sua amiga. Minha tia entrou em casa soluçando e exclamou: "Emília morreu. Acaba de me dizer adeus." Sua mãe ralhou com ela, procurando fazer-lhe compreender que isto era efeito da sua imaginação. Mas, durante este diálogo, chegou à pressa uma pessoa que veio anunciar a morte de Emília, ocorrida bruscamente, sem que nada se fizesse para prever tal desenlace. Quem assina é E. des Choux, proprietário em Abretz. Aqui continua Flammarion. Trata-se, evidentemente, da manifestação de agonizante no momento da morte. Ia falecer. Não havia ainda expirado. Veja a preocupação de Flammarion. Está no corpo ou já foi? Está no corpo ou já foi? Aquele momento fatídico em que você está no corpo e está atravessando os umbrais da morte. Tendo recebido certo número de observações, de aparições, de mortos, anunciando eles próprios o seu passamento, imediatamente depois do momento em que ele se deu, e mesmo antes de haver sido oficialmente verificado. Esses exemplos prendem-se
com 3 precedentes. A questão para nós aqui é saber se são vivos, que se manifestam, ou que se manifestaram. A carta seguinte, que me foi dirigida a 13 de setembro de 1900, é extraída da minha coleção particular. Constituo-me no dever de acrescentar às suas observações telepáticas um fenômeno que me diz pessoalmente a respeito. Tinha eu 15 anos, encontrava-me em Ancona, Itália, com meu pai e minha mãe. Minha avó, que me havia educado e que muito me queria, vivia então com um dos seus filhos em Santo Estevão. Uma noite, quando eu dormia sozinha no meu quarto, fui bruscamente despertada pela sensação de mãos que pousassem no meu rosto. Senti grande susto ao ver a minha vovó vestida de preto, touca branca, cheia de tristeza, e me disse: estou morta. E desapareceu em seguida. Apavorada, saltei do leito, refugiei-me no quarto de meus pais, que riram de mim. Eles riram de mim, chamando-me de tola, visionária. Mas diante do imenso terror que me penetrava, permitiram-me que ficasse em sua companhia naquela noite. Eram então 3 horas da manhã. À noite, devíamos ir a um baile na prefeitura para o qual estávamos convidados. Ora, no mesmo dia, pelas 4 horas da tarde, meu pai recebeu um telegrama anunciando a morte de vovó, mãe de papai. Ela estava com 76 anos. Partiu imediatamente para a França e no regresso participou-nos que ela havia afogado voluntariamente num grande tanque pertencente à casa em que vivia, que o seu cadáver fora descoberto pelo jardineiro às 5 horas da manhã, mas que o suicídio poderia ter ocorrido na hora em que minha avó me aparecera. Acrescentou que na véspera ela exprimira a meu tio, seu filho, todo o desgosto que pungia por estar longe de mim, e que, justamente como eu a vira, vestida de seda preta e com uma touca branca na cabeça, lançara-se ao tanque. Quem assina é Alexandrina Milon, ex-interna dos hospitais, diretora de clínicas médicas, 18, Rua de Espanha, em Tunis. Carta de número 942 do arquivo pessoal de Camille Flamarina. Essa avó que se suicida na França aparece a sua neta na Itália dizendo: estou morta. Critique cada um como lhe aprouver. O fato aí está. Aí está como uma observação astronômica, meteorológica, física, química, tão aceitável como se nos descreveria a aparição de um arco-íris, de um halo, de um bólide, de qualquer fenômeno celeste ou qualquer fenômeno terrestre. Já é tempo de inserir tais realidades no novo capítulo de Ciência Positiva Experimental. Tratemos esta narrativa de mais perto, analisemos-la estritamente, seja fisiológica, seja psíquica, como entendia Littré, mais um nominho para nossa coleção, hein? Littré, seja outra coisa, dissequemo-la. Primeiro, a sensação experimentada pela narradora foi dupla. Primeiro, a mão posta no seu rosto. Segundo, a visão da vovó. Estas duas sensações não foram subjetivas.
não foi a avó que tocou o rosto da narradora e lhe apareceu. O seu cérebro é que foi assim impressionado, transmitindo-lhe as duas sensações mencionadas. Mas não há efeito sem causa. E esta causa não pode ser senão a suicida. Ilusão do cérebro, coincidência fortuita, puro acaso, ou mesmo mentira da narradora. Pretendem-se os que ignoram o número deste fenômeno. Quer dizer, poderia dizer que é mentira. Se é mentira, dormiu na caminha junto com papai e mamãe, né? E descreveu a roupa que a vovó suicidou, né? A objeção pueril não pode mais ser tomada a sério. Não, aqui há uma conexão certa, de causa para efeito. Bem foi a avó desta rapariga quem agiu. Atuou no espírito de sua neta. A questão está em saber se ela agiu antes ou depois de sua morte. Ela disse, estou morta, mas não poderá alguém pensar assim no momento em que sente que vai morrer? Antes de estar morto? Ora, eu possuo entre numerosas comunicações que recebi mais uma narrativa análoga. Ver especialmente O Desconhecido, página 70, narração da senhora Bloch, em que seu sobrinho agonizante em Paris, quando ela estava em Roma, lhe aparece e lhe afirma também, estou morto. Se alguém vier dizer-nos estou morto, isto pode interpretar-se num sentido determinado, no sentido banal, vulgar, significando meu corpo está morto. Mas há evidentemente duas interpretações. Acontece muitas vezes que na hora em que o interessado faz tal anúncio, ele pode não ter morrido, não morreu ainda, achando-se apenas numa agonia, em estado comatoso, cataléptico. O organismo detém-se, a alma subsiste. A outra questão se apresenta na explicação telepática. Admite-se uma espécie de radiação emanada do cérebro do moribundo, do seu espírito ainda localizado no corpo e se dispersa no espaço em ondas etéreas, ondas esféricas, sucessivas, como as do som na atmosfera. Quando esta onda, esta emanação, este eflúvio toca o cérebro apropriado para a receber, como nos aparelhos de telegrafia sem fio, este cérebro interpreta-o, sente, entende, vê. É possível, não está provado. Parece até mais simples pensar num transporte direto, em linha direta do operante para o percipiente. Esta avó pensa na sua neta no momento em que se suicida, e a sua força psíquica transmite-se-lhe diretamente da França para a Itália. A interpretação do fenômeno parece mais admissível do que a onda esférica, espalhando-se por toda a parte inutilmente sem finalidade. O fato de as aparições se mostrarem com vestuário que os defuntos envergam no momento da morte indica uma espécie de transmissão fotográfica, como vimos no capítulo 3. Foi sem dúvida no próprio momento em que ela se afogou que a avó tocou psiquicamente sua neta. Quando alguém se afoga, segundo a narrativa dos que têm sido chamados à vida, vê-se às vezes desenrolarem-se todos os anos durante um momento tão rápido que dura a imersão, alguns segundos apenas. O tempo parece aniquilado. 50 anos em 3 segundos. É este um outro problema para se elucidar. Neste momento em que o indivíduo quase que está mergulhando na vida astral, 50 anos em 3 segundos. Inscrevemos este fato nos
intermediários entre a vida e a morte. A seguinte observação é do mesmo gênero: morte anunciada pelo próprio interessado. É um moribundo ou um morto que assim se manifesta? Interrogação. Carta da senhora Ponsete, de número 522, em Marsella. Então estamos na página, finalzinho da página 278 e vamos começar a 279, leitura que fica para o próximo encontro. Senhor Jesus, gratidão, gratidão. Camille Flammarion, como suaste a camisa para embaralhar tantas correspondências, juntar tantos temas, estudos feitos à luz de velas, à luz de lampião, à luz de bico de gás, e escritos da mesma forma. Cartas que se demoram, telegramas que se demoram, pesquisas que há necessidade de se enviar mensageiros para confirmar este ou aquele fato, ou até mesmo se deslocar. Então, em meio a tantas correspondências, quanto viajaste, quanto fizestes viajar, e a palavra de honra, além das pesquisas, ratificando todos estes apontamentos. E o curioso é que aponta as possibilidades, aponta entretenimentos, engenharia psíquica de seus contemporâneos, procurando não ofender ninguém. Aliás, aproveitando esses raciocínios, essas conjecturas, tal como fez Alexandre Aksakov, tinha centenas de cartas ao seu dispor e não sabia como proceder para apresentar. Qual título daria às suas pesquisas? Estava de um lado Allan Kardec, estava de outro lado pensadores que diziam que tudo isto é manifestação da mente, manifestação dos potenciais do organismo, como os fisiologistas, como aqueles que, à semelhança dos religiosos, canalizavam tudo para uma interpretação já pré-concebida. Então, os materialistas dogmáticos apresentassem os fenômenos que se apresentassem. Tudo era manifestação do corpo físico, das potências do psiquismo, potências da alma encarnada. Um desses pensadores, zombando do esforço do nosso russo, a tal qual entretestes, Flammarion, com os seus correspondentes em meio a esse jornal que nós citamos. Como que enviado do Pai Celestial, este irônico psiquista, materialista, disse a Alexandre Aksakov: só acredito se o método fosse assim, 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 assim. E longe de se sentir ofendido, Alexandre Aksakov viu naquela oportunidade uma maneira de, como você fez, Flammarion, entrelaçar correspondências, seguindo um método que tu trouxestes de suas observações astronômicas. E ele trouxe do apontamento mais a nível de zombaria,
e que Alexandre Aksakoff acreditando na seriedade do pesquisador, tomou. E curiosamente, esses estudos apresentados por este materialista, por este psiquista ateu, ele fez um estudo semelhante. E as suas duas primeiras obras, falando sobre o animismo, e a última obra, terceiro volume, falando sobre os fenômenos dos desencarnados. Alexandre Aksakoff, já no título, já depois, então ele não fez um trabalho pré-concebido, ele aceitou todas as intercorrências, explicações, tergiversões, zombarias do seu opositor sistemático, até que se chegou ao ponto que, não tendo mais argumento, esse que expôs o método e humildemente Alexandre Aksakoff, cristamente, na honra de alguém que submete-se ao seu mestre, ingenuamente, sem saber das verdadeiras intenções do mestre, ele apresenta o seu trabalho e dá o título Animismo, Espiritismo, e apresenta eu, porque ele conclui que o fantasma dos vivos precisam do fantasma dos mortos para se manifestarem nos seus interesses, nas suas manifestações. E o fantasma dos mortos precisam do fantasma dos vivos e do organismo dos vivos para também se manifestar. Então, há uma correlação direta e uma interdependência, mais de um lado, mais de um outro. Os fantasmas dos vivos são aqueles que, em estado alterado de consciência, apresentam todos esses potenciais a que nos referimos. Sabem de coisas que na sua consciência normal não saberiam. Por isso a necessidade do fantasma dos mortos para auxiliá-los quando eles próprios querem fazer valer o seu direito de mostrarem-se imortais. Terem o alvo de suas preocupações atendidos. Olha que interessante. Diante disto, louvamos o esforço de todos esses psiquistas, ateus, espiritualistas, que sinergicamente dirigem sua atenção para os fatos. Nenhum deles nega o fato. As sociedades psíquicas apresentam os seus tomos, os seus anais, o resultado de gastos financeiros, de pesquisas, de esforços, de meses de pesquisa, para que, em nome da honra, fossem lançados. Quem apresenta este caso é Victor Hugo. Quem apresenta esse caso é Myers. Quem apresenta este caso é Camille Flammarion. Quem apresenta este caso é Ernesto Bozano. Quem apresenta este caso é Albert de Rochas. E mulheres psiquistas também, príncipes. Nesta época, é a época em que Allan Kardec estudou as mesas girantes, os fenômenos de materialização com ectoplasma. Cientistas da época criaram equipamentos para estudar o fenômeno, criar mecanismos onde a pessoa sequer podia sair da cadeira. A médium era amarrada, qual um mágico, colocada num saco preto. Enfim, colocados selos de correio nas portas para que ninguém saísse ou entrasse, porque afinal de contas, num grupo pequeno de 5, 10 pessoas, apareciam 30, 40 pessoas.
crianças, velhos, brancos, negros, índios, afrodescendentes. Mergulhavam suas mãos num tonel de água fervendo com cera, com parafina, e depois deixavam as impressões com dedos todos retorcidos, para que não fosse possível se imaginar que alguém mergulhou a mão no tanque daquele quente e conseguiu retirar, sem destruir, a forma em cera que ficou ali. Então havia necessidade de que o corpo espiritual do manifestante se desmaterializasse para que aquela mão ficasse, né? Mãos desse jeito, desse jeito. Como é possível ficar uma forma? Então as pessoas que mexiam com gesso, com artes metálicas, colocavam ali dentro materiais para que depois aquilo pudesse ser transformado em metal. Até o pelinho, as impressões digitais da pessoa ficavam. Os famosos raps, pancadas, com códigos, onde se conversava, as mesas que as pessoas tocavam e letras iriam saindo, mesas que flutuavam, que se retorciam como se fosse borracha, uma corda que se dobrava e estudadas por pessoas da ciência diziam que em terceira dimensão era impossível se dar aquele nó. O ectoplasma retirado dos médiuns foi levado ao laboratório e até a análise química desses ectoplasmas foi a fórmula química. Descobriu-se até que o ectoplasma sai do núcleo da célula e não da parte externa do núcleo. Olha que coisa. Viu-se médiuns desmaterializarem à medida que o seu duplo, à medida que aquele ser materializado aparece, o médium desmaterializa. Então ele se torna como que transparente aqui do lado, meio vítreo, né? E do lado o espírito materializado tinha pulsação, respiração, tamanho, tinha toda a característica de um ser vivo. Médicos examinaram dos espíritos materializados e chegou a olhar até a genitália do espírito materializado. Era um médico que viu a genitália. A materialização era tão perfeita que até a genitália foi examinada pelo médico, com a concessão do espírito materializado. Então veja bem a que ponto, 200 anos atrás, os desencarnados se esforçaram para dizer: todos nós somos imortais. Todos somos imortais. A palavra do Cristo de Deus é uma realidade que vale nos esforçarmos pelo caminho que Ele nos apresentou. Aliás, Ele próprio passou por tudo aquilo que já estava escrito. Veja bem a programação que existe. A vida legítima, a vida real, é o plano espiritual. Aqui na Terra estamos num teatro, em meio a personagens, a uma matrix, vivendo momentos importantíssimos. 30 bilhões de almas estão matriculadas na escola da Terra. Dentre elas, 9 bilhões estão encarnadas agora, em fevereiro de 2022.
Então, qual é a divina proposta nisso tudo? Sabermos que somos Cristos em potenciais. Vós sois deuses, aquilo que eu faço, vós podeis fazer. Antes que o mundo fosse, eu já era. E o Verbo se fez carne, habitou entre os homens e não o reconheceram. Passou pela via crucis, foi zombado, cuspido, apanhou, arrastou-se com o madeiro por amor. Por amor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bastava um olhar de Jesus. Lembremos da figueira. Jesus pediu uma figueira, figo, numa época em que não tinha figo. Não era época de figo. Por que Jesus ralhou com uma figueira e ela se secou imediatamente, ou segundo outros apontamentos no dia seguinte? Para mostrar que a mesma energia que cura, que liberta, também destrói. E nós somos co-criadores. Destruímos-nos uns aos outros com os nossos pensamentos, com as nossas emoções negativas. Principalmente destruímos a nós mesmos. Criamos calhaus em nossos próprios caminhos. Eu não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade, o caminho, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai testifica o Filho em suas obras e o Filho testifica o Pai. Sendo um com Ele, vivendo o desejo do Pai. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus tinha perfeito domínio. Quando Pedro corta a orelha de soldado Malco, quando ele está ali dando as suas informações e chega Judas, beija-lhe o rosto, mostrando para os soldados quem era então o mestre, que deveria ser preso, julgado, condenado, crucificado. Judas retira a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus repreende Pedro. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Cospe na terra, pega a orelha decepada de Malco e coloca no lugar, e instantaneamente, imediatamente, há uma recomposição. Até hoje, fevereiro de 2022, não há reposição de orelha. Cria-se uma série de recursos para que a orelha seja reposta proteticamente. Eu já ouvi dizer que existem pesquisas no sentido de colocar no corpo da pessoa um modelo, alguma coisa que force o organismo da pessoa a criar uma orelha. E esta prótese, vamos dizer assim, biológica, né? Isso hoje, hein? Hoje, século XXI. Você retira aquela orelha e tenta repor no lugar daquela que está faltando. Veja bem, agora, lá na época de Jesus, cuspir na terra e colocar a orelha imediatamente no... Então veja bem os recursos que nós outros temos, porque aquilo que eu faço vós podeis fazer e muito mais. Vós sois deuses. Então em nós há uma chama crística, o norte magnético, rumo ao Pai Celeste, rumo à verdade da vida, e que nós precisamos estar atentos. Cientes da nossa imortalidade, não há outra opção. Porque seguir a quem?
Seguir a quem? A partir do momento em que sabemos imortais, vamos seguir a quem? Qual é o projeto vivencial ideal para que a gente não continue incorrendo em erros? Amor. Amor. Amor incondicional. E nisto está a essência da presença do Cristo em nossas vidas. Viver o amor. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Está tudo consumado. E as nuvens grossas cobrem o céu. O véu do tempo se rompe. Das tumbas surgem os defuntos daquela localidade, andando daqui para lá, de lá para cá. E aí, mais uma pesquisa para o estudo do nosso Flammarion, do nosso Exakov. Se eram os corpos ou eram o duplo, fantasmas dos mortos. E as profecias que anunciavam tudo isso. E as aparições de Jesus depois para Maria de Magdala, na estrada de Emaús, 2 vezes perante os seus discípulos, aonde Tomé não participou, e ele duvida quando olha para trás, Jesus está ali. Sou eu, Tomé, toca, toca, para que creias. Vivemos esses tempos. A Terra passa por um período de grandes mudanças a partir de 2012 e até 2057. Essas mudanças irão ocorrendo com grandes convulsões sociais, as pessoas meio enlouquecidas, fenômenos meteorológicos, sísmicos, astronômicos, magnéticos, bacteriológicos, guerras dissimuladas, com manipulação através das antenas de Tesla, uma guerra que, na calada da madrugada, um mexe no clima, na atmosfera do outro. Vírus produzidos em laboratórios. Tudo isso com a permissão do Pai. Porque nós escolhemos viver desta maneira. E afinal de contas, viver é morrer. E morrer é viver. A vida legítima, a vida real, é a vida do Espírito. Estamos aqui na Terra para nos entendermos conosco mesmo, a princípio, sem hipocrisia, sem máscara. Saber do que somos capazes de perversidade. Sabermos do que somos capazes em termos de conquistas éticas, morais, intelectuais. Olharmos tais quais somos para nós mesmos. E a partir daí, crescermos. Deixar ao outro a própria consciência, o direito de errar, o direito de se equivocar, o livre-arbítrio tal qual nós o temos. Porque o máximo que ele pode fazer é matar o corpo, é criar embaraços para si próprio, é exacerbar dores para quem tem compromisso com essas dores. Mas ele está criando dores para si próprio, usando uma linguagem negativa. Está agregando antimatéria ao próprio perispírito. Sujidade esta que cada qual terá que limpar com muita dor, com muito sofrimento, com muito esforço, com muita consciência de si próprio num processo ascensional. E para isto temos a vida ad eterno. Já erramos muito. Segundo informações,
A Terra é um hospital, é uma penitenciária. A Terra é um laboratório dos seres, cada qual usando o seu livre-arbítrio limitado, porque afinal de contas, se for fazer exatamente tudo o que se quer, o que a gente vê hoje como caos é pouco, perante o caos que irá se estabelecer. Então há um controle. A bala perdida encontra a direção de quem precisa. A arbitrariedade de o governante que rouba e tira da saúde, é aquele que também aprontou e que momentaneamente precisa passar por uma situação de falta de assistência na saúde. Aquele que passa fome, o governante roubou, mas momentaneamente, contando um caso do mentor Camilo, ele disse ao seu pupilo que estava fazendo uma palestra. Ele havia saído de um seminário e saiu para almoçar, porque ele continuaria o seu seminário mais tarde. No meio do caminho encontrou um indivíduo remexendo lixo. E aí, quando ele viu aquela pessoa comendo aqueles restos misturados com sujeira e tudo mais, o estômago dele deu uma volta e ele falou: não vou conseguir me alimentar. Então Camilo disse: olha, Raul, eu preciso de você. Você vai continuar, vai almoçar, vai estar bem, porque eu preciso de você à noite para continuar o seminário. Então Raul comentou: depois do que eu estou vendo, e aí ele ficou pensando sobre as injustiças e tal. Camilo disse para ele: olhe para aquela placa na rua. E ele olhou e viu o nome de alguém, homenagem a fulano de tal. Sabe quem é esse moço que está comendo esse lixo aí? É aquele político que está lá na placa. Curiosamente, Raul passou numa rua, vendo alguém comendo lixo, e curiosamente, acima, na placa lá da rua, o nome daquele político que roubou e criou dificuldades no meio social ao qual ele está mergulhado nesta encarnação. Compreendendo a grandeza, a complexidade, o trabalho suado que os seres de luz têm para colaborar com o Pai na manifestação dessa justiça maior, ele teve a oportunidade de presenciar essa cena. O indivíduo comendo lixo e o nome dele escrito lá na placa. E ele, em suas palestras, apresentou, na forma de depoimento pessoal, este fato. Então, diante disto, meus irmãos, que não sejamos nós a comer lixo numa esquina, provocando o asco daqueles que passam perante a nossa pobreza espiritual. Muita paz a todos.